Boa noite a todos e a todas, você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet. Sobre a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos nossos trabalhos. Essa audiência pública tem por objetivo manter a sintonia da escola, respeitando os hábitos alimentares de cada grupo familiar, levantando em consideração suas ideologias alimentares para que a escola e o aluno possa ter uma merenda de qualidade, condizendo com os princípios da sua família. Em 2007, criamos um projeto que autorizava o Poder Executivo a implementar o programa de alimentação mais saudável no município de Taubaté. Esse projeto foi declarado inconstitucional por parte da Procuradoria Jurídica desta casa, onde eu retirei este projeto. E por que nós estamos fazendo essa audiência pública? Porque o tema é pertinente e é necessário para que a gente possa debater com o Poder Executivo formas para atender as nossas crianças com uma alimentação mais saudável. E com isso, sair com uma pauta daqui hoje, já me comprometo publicamente em fazer uma audiência com o senhor prefeito, levar esse tema que a gente vai debater nessa noite para o senhor prefeito, para que a gente possa atender as nossas crianças, que é o nosso principal objetivo, né? Quero aqui fazer um registro da importância da alimentação das crianças nas escolas. Não posso ser leviano e dizer que a alimentação não está boa, mas pode ainda mais melhorar. A Lídia está aqui representando a SHA, eu tenho ido nas escolas, quero agradecer as merendeiras, as diretoras, que sempre me recebem com muito carinho e com muito respeito. E sento com as crianças para alimentar, as pessoas que me acompanham sabem, provavelmente umas 2, 3 vezes por mês eu estou numa escola diferente, numa creche, numa escola, conversando, me alimentando, e sempre com uma merenda muito boa, aquele feijãozinho de mãe, inclusive, um cheirinho de alho, muito bom. E eu quero abrir uma janela, porque eu sei que Jacareí tem hoje oferecido uma alimentação vegetariana para os nossos alunos lá de Jacareí, e é uma possibilidade também da gente trazer esse tema aqui para a cidade de Taubaté. Não dá mais para viver num mundinho só, o que eu falo é certo, então por isso que uma audiência pública é importante, e esse tema, a sociedade está clamando por esse tema. Eu recebo no meu gabinete muitos pais que são veganos ou são vegetarianos, e na escola é oferecida aos seus filhos uma alimentação que o mesmo não oferece em casa. Então acho que esse pai tem que ser ouvido. Da mesma forma que aquele pai que o filho é alérgico, por exemplo, a leite de vaca, e ele manda para a escola essa criança, e a ela é oferecido, por exemplo, leite de soja. Então eu quero trazer esse tema para realmente garantir direitos e oferecer um cardápio ainda melhor para as nossas crianças, né? Quando você oferece mais fruta, mais legumes, mais opções para as nossas crianças, com certeza você cria um sistema de uma alimentação ainda mais saudável. Por isso que o tema é alimentação mais saudável, né? Tá aí as organizações mundiais de saúde que falam, eu estou aqui com pessoas super especialistas na área, dizendo que inclusive o consumo excessivo de carne vermelha faz com que você tenha alguns tipos de doença ao longo da sua vida. Então isso é estatística, isso aí são pesquisas muito claras, né? Inclusive a Organização Mundial de Saúde tem feito um debate nesse sentido. Aqui, compondo a mesa dos trabalhos, temos o representante da ONG Camaleão, e que representa a sociedade vegana, o senhor Douglas, que a gente chama o Douglas da Camaleão. O Will, que é ativista e servidor da Prefeitura de Jacareí, também ativista da questão da alimentação vegana. A Emily Mota, que é nutricionista da cidade de Jacareí, seja muito bem-vindo, vocês de outras cidades, o Will e a nossa amiga Emily Mota. A professora Rose Prado, que representa a nossa secretária de Educação, ela é a nossa supervisora e representa a nossa secretária de Educação, professora Edna Chamon. Inclusive, quero aqui deixar meus sentimentos à professora Edna, que perdeu há uma semana a mãe, a professora Edna, que vem trabalhando de forma ímpar na Secretaria de Educação.
Quero registrar aqui a presença da senhora Lídia, coordenadora e representante da SHA, que é a empresa que fornece o alimento para a gente, que eu quero fazer um registro público. Todas as dúvidas que eu tive e todas as informações que eu precisava, fui inclusive até a Lídia ou fui até a empresa perguntar, e sempre, ou a Secretaria de Educação, sempre muito aberta a algumas questões, até o achocolatado, quando a gente deu a sugestão para mudar a marca do achocolatado, porque a gente pega isso das crianças, a gente vai conversando, né? E ouve as crianças, olha, isso é bom, o que não é bom? E a gente vai tendo essa possibilidade, por isso que o trabalho do vereador fiscalizar, isso possibilita realmente levar a demanda que é trazida a nós. A senhora Aline Alves da Silva, também nutricionista, que compõe a mesa dos trabalhos, representando a Secretaria de Educação. Também aqui a senhora Larissa Valéria Galvão, nutricionista, representando também a Secretaria de Saúde do município de Taubaté. Registrar a presença também da senhora Andréa Souza, assessora parlamentar do vereador Orestes Vanoni. A senhora Juliana também Ferreira, chefe da alimentação escolar da Secretaria de Educação. E a senhora Lídia, aqui da empresa SHA. Eu quero iniciar nossas falas, que eu vou passar então para o senhor Will, tá? Então, depois a gente passa para a senhora Emily, depois eu passo aqui para o Douglas da Camaleão. Will, fique à vontade. Boa noite a todos os presentes. Eu, como um entusiasta da alimentação saudável e vegana, né, estando hoje na Prefeitura de Jacareí, na Secretaria de Governo, eu tenho feito os esforços para que melhore a alimentação como um todo da cidade. E para isso a gente precisa de um corpo técnico, por isso a Emily está aqui para me ajudar, né? E a gente tem uma visão mais ideológica e não tanto técnica, né? Quando eu cheguei na Prefeitura de Jacareí, eu pensei, não, legal, vamos começar a mudar tudo aqui, a partir de hoje, do dia para a noite, vamos acabar com isso, começar com isso e aquilo. E as coisas não são bem assim, né? A gente tem um contrato a seguir, já havia um contrato em Jacareí, por exemplo, já de alguns anos, e que a gente teve que esperar ele se encerrar para depois sim fazer uma licitação nova. Então as coisas não são tão simples assim como a gente pensa quando chega no setor público, e acho que a gente pode melhorar a alimentação do dia para a noite. Mas muitas das questões podem ser feitas através de acordos e também usando a criatividade, né? Substituindo algum alimento, algum ingrediente para o outro um pouco melhor, sem tanta questão do custo. Mas eu quero dizer que hoje em Jacareí a gente passa por uma revolução na questão nutricional e na questão alimentar. Tenho orgulho de dizer isso, porque nós conseguimos melhorar muito a alimentação escolar, principalmente na merenda escolar, mas também estamos pensando não só nos alunos da rede pública, né? Estamos pensando na cidade como um todo. Então, Jacareí não tinha nutricionista até 2016, só para vocês terem uma ideia. Você imagina como é que você tem um contrato com cerca de 22 mil alunos e a cidade não dispõe de um nutricionista para fazer a fiscalização e para poder, no mínimo, aferir a qualidade do alimento. Então, não quero criticar a empresa que prestava o serviço, mas tudo que é serviço ou trabalho tem que ser fiscalizado, né, Douglas? Se a gente quer que tenha uma qualidade, né? Então, às vezes não é nem culpa da empresa contratada, mas às vezes é do servidor. Enfim, desde lá para cá, nós conseguimos colocar uma nutricionista na prefeitura, e de agora nós estamos com 2, né? E mais 2 estagiários, um total de 4. Mais um SM também. Tá certo. Então nós estamos com 5. Quer dizer, a gente saiu de 1 para 5, é um avanço grande. E uma das questões fundamentais que me motivou a também entrar nesse mérito da questão alimentar era a alimentação vegetariana. Porque antigamente, na rede pública, o que acontecia? A pessoa que tinha uma restrição alimentar, que ela não comia carne, ela tinha que trazer o seu arroz integral e passar por uma avaliação médica, como se ela tivesse uma alergia, e aí ela colocava de lado. O que acontecia? Só tirava a carne daquele prato e não tinha uma compensação nutricional. Ela tinha uma deficiência nutricional. Hoje, nós conseguimos criar um cardápio especial para quem é vegetariano. Então, a própria
a nutricionista vai fazer essas compensações nutricionais para que ela não tenha esse tipo de deficiência. Então, ela não tem um cardápio prejudicado em comparação ao cardápio normal da rede pública. Então, isso já é um grande avanço, né? Isso é uma das poucas cidades que tem essa opção, porque todas as outras você precisa passar por uma consulta com um médico, um nutricionista, como se fosse uma pessoa que tem alguma alergia mesmo, né? Alguma alergia alimentar, alguma restrição. E, na verdade, é uma restrição ideológica. E a gente hoje está sendo mais abrangente com isso, porque essa restrição ideológica, ela pode ser religiosa, pode ser de cunho ideológico, mas ela tem que ser respeitada, né? Como todos os outros, que comem quem não come. E uma das outras coisas que nós fizemos também, que foi eu diria uma briga, né? Mas é uma discussão que foi positiva para a alimentação, é a retirada dos alimentos ultraprocessados do cardápio escolar. Então, nós conseguimos aí, com o apoio, inclusive, dos indicadores da Organização Mundial de Saúde, numa reunião que, inclusive, estava com a Emily, ela me ajuda bastante nisso, convencer os outros pares de que salsicha e outros tipos de alimentos processados não fazem bem para a saúde. E o que tinha na alimentação antes em Jacareí era praticamente, não era só salsicha, mas um dia era macarrão com salsicha, outro era cachorro-quente, nuggets. O valor nutricional disso é muito baixo, né? E fora que também faz mal à saúde, o excesso de sódio e outras químicas, né? Cancerígeno, ele é considerado hoje pela Organização Mundial de Saúde no mesmo patamar do que o cigarro. Então, quer dizer, se a gente não dá um cigarro para uma criança, por que eu vou dar uma salsicha para ela? É claro que a gente vê aí fora, vai falar assim, mas salsicha é gostoso e tal, e as crianças, todo mundo come, é cultural. Mas é uma opção de cada pai vai fazer lá fora. A gente está passando de dados técnicos que não é um alimento saudável. Se a própria ONU, ela considera que ele está no nível do risco de câncer igual ao cigarro, acho que, no mínimo, o poder público não pode ofertar isso para suas crianças, né? A gente está falando do futuro das pessoas e para que a criança cresça de forma saudável. Então, essa foi uma das mudanças principais que nós tivemos na alimentação em Jacareí, que é a retirada dos processados, uma maior variedade no cardápio, a Emily vai poder falar um pouco mais de forma técnica, né? A implantação do segunda sem carne, hoje nós estamos com segunda sem carne uma vez por mês, mas pretendemos ampliar a partir de agosto para 2 segundas-feiras e quem sabe o ano que vem para mais. Foi um teste que deu certo, as pessoas gostaram, entrou com uma questão de maior variedade no cardápio dos alunos, para que não seja sempre a mesma comida. E assim, às vezes a pessoa pode falar, mas você está tirando a carne do meu filho. Não, a gente está tirando a carne do filho dele, a gente está ampliando o paladar, né, as possibilidades, e para isso, né, a gente está colocando mais qualidade também, né? A gente está com um projeto agora para agosto, de incluir também leites vegetais também no dia da segunda sem carne, né? Então a gente vai dar um leite de muito maior qualidade, né? Porque a gente sabe do condicionamento, das questões alergênicas que o leite de vaca possui. Então, a gente vai dar uma opção a mais para eles. Então, todo mundo poderá ter um leite de amêndoa, um leite de coco. Não estamos nem falando de leite de soja, né? Isso colocando um dia a mais sem carne na merenda escolar. Fora isso, nós estamos com outro projeto, né, de uma nutricionista para atender toda a rede da prefeitura. Ela vai poder atender a Secretaria de Esportes com cardápio esportivo, vai poder atender outras secretarias como a de administração, de assistência social e também de infraestrutura, fazendo cardápios para esse pessoal que trabalha em rua, que tem uma dieta especial. E o que é mais importante é dar um apoio, principalmente na assistência social, por conta eu diria das famílias que estão em estado de vulnerabilidade. Quando eu cheguei na prefeitura, a gente começou o governo em 2017, a primeira coisa que eu peguei foi uma licitação da assistência social, em que a pessoa que estava em estado de calamidade pública recebia uma cesta básica, aquilo vinha bolacha recheada, suco de pozinho, Coca-Cola. Gente, se você já está numa situação financeira difícil, uma saúde que pode ser debilitada, você vai receber um alimento que nem pode ser considerado um alimento. Então, assim, isso a gente quer melhorar bastante também. Por isso que eu falo que a gente está passando por uma revolução alimentar lá. Em todas as secretarias, em todos os âmbitos, nós estamos tendo o olhar da questão da qualidade da segurança alimentar das pessoas. E isso me deixa muito orgulhoso.
e poder fazer parte, poder contribuir aqui. A gente fala que a gente tem que sair às vezes do nosso quadrado para aprender alguma coisa, né? Chegando aqui só nos bastidores eu já estou levando para casa aqui um conhecimento e uma ideia excelente para aplicar em Jacareí, que é a foto das pessoas dos alunos que têm restrição alimentar, e a gente só aprende quando a gente compartilha. Obrigado a todos. Senhora Emily Mota, a senhora vai fazer a apresentação. Pode fazer daí mesmo, se você quiser lá no... Tá. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e poder falar com muito entusiasmo das melhorias que a gente já conseguiu implantar no município de Jacareí na alimentação escolar, né? E pelo principal objetivo, como já foi dito aqui, da importância que tem para a saúde da criança essa alimentação saudável, né? E para o futuro dela também, quando for adulto. Isso é muito importante. Só para organizar, nós vamos dar um tempo de 10 minutos, tá? 10, tá. Então, eu trouxe aqui não só as melhorias do cardápio, mas também do contrato que foi feito, porque Jacareí, para quem não sabe ainda, a merenda, a alimentação escolar é terceirizada, né? Também semelhante aqui como Taubaté, é a Santa Helena Alimentos que distribui, né, e elabora a alimentação escolar para os alunos. Então, para isso é feito um contrato para o fornecimento desse objeto, e esse contrato, como o Will já mencionou, ele foi modificado, foi feito um novo contrato que se iniciou agora dia 5 de fevereiro desse ano, e foi dado uma nova cara a esse contrato. O contrato sofreu ótimas melhorias, que eu vou passar para vocês agora algumas delas, que é o que faz também auxiliar para que essa alimentação seja de fato a mais adequada possível para esse aluno. Então, esse contrato, ele está descrito de forma mais clara e detalhada. Então, tem falando várias observações, questões desse contrato que não havia antes e que deixa mais claro agora os direitos e os deveres, né, os direitos dos alunos sobre essa alimentação e os deveres da contratada. Esse contrato é fiscalizado por uma equipe de nutrição, então, como o Will falou, né, nós somos uma equipe de 5 pessoas, e eu falo com propriedade que é uma equipe muito boa, que fiscaliza bem, a gente faz visitas, a gente faz reuniões, o Will participa também de algumas dessas reuniões, planilhas, muitas planilhas para fiscalizar e controlar esse contrato. Tá para chegar mais uma estagiária de nutrição também, para fazer 6 na nossa equipe próxima semana. Agora, no contrato, tem informações como, por exemplo, o uso da cozinha, né? Às vezes a escola quer usar a cozinha em algum dia do ano para fazer algum evento, e agora existe uma determinação, isso sem custo algum, sem custo a mais, tá? A escola pode utilizar a cozinha por 3 vezes no ano. Tem falando de forma clara como é que é feito o desconto da agricultura familiar, quando a gente adquire esses alimentos da agricultura familiar. Os equipamentos e utensílios são novos, são todos novos. Eu vou mostrar algumas fotos ali no final da apresentação. Sobre as responsabilidades da contratada, então, por exemplo, a limpeza da cozinha de responsabilidade da Santa Helena, treinamento com merendeiras, atividades de educação alimentar e nutricional. É claro que as nutricionistas da Secretaria de Educação também participam disso, mas pelo contrato de responsabilidade da Santa Helena, testes de aceitação, as nutricionistas da Secretaria, né? Eu e com toda a equipe também participa, e a avaliação do estado nutricional dos alunos, dentre outras. O contrato também possui informações como o custo de dietas especiais, né? Então, agora é bem definido o aluno de dieta especial que a gente recebe, em qual grupo ele está com relação ao custo. Então, nós temos 3 grupos que esse aluno de dieta especial pode estar, o grupo A, B ou C. O grupo C é aquele aluno que tem modificações na alimentação, mas são modificações, poucas modificações, que não há nenhum acréscimo no custo. Então, por exemplo, modificação apenas na textura daquele alimento. O grupo B é aquele aluno que tem uma restrição, que necessita de alguma modificação no alimento, que aí vai custear, né, um valor maior, então acrescenta 30% do valor
da alimentação. E o grupo C seria aqueles alunos que precisam de uma dieta mais, né, mais diferenciada, então acrescenta 50% no valor. Controle de pragas, então é de responsabilidade da contratada também, toda a questão de ratos, né, insetos, que é feito todo esse controle. A manutenção preventiva é também feito pela empresa. Esse pagamento, como é que acontece? A gente fiscaliza esse consumo e todo o consumo da alimentação ele é controlado por tickets, né? Então, além dessa equipe, na verdade, é uma equipe bem maior que fiscaliza o contrato, porque todas as diretoras, supervisores locais lá das escolas, eles atuam também como fiscal do contrato. Então, cada escola registra, né, através de tickets, se for no caso de EME, MF e EJA, o consumo que esses alunos, né, tiveram durante o dia. E aí a diretora registra em planilha o consumo mensal. Esse consumo mensal volta para o setor de nutrição, né, através dessas planilhas, e a gente contabiliza tudo isso. No caso da creche, como o aluno é muito pequeno, não tem como usar ticket, então a gente usa a lista de presença para controlar esse consumo, né? Na lista de presença, a refeição, o aluno pode repetir sem nenhuma cobrança adicional, né? Isso tudo é previsto em contrato. Já nos tickets, não. Se o aluno quiser consumir, ele recebe repetir, quer dizer, ele recebe mais um ticket, e isso é contabilizado também. Então, a primeira parte é essa, como eu falei, a melhoria precisa acontecer primeiro no contrato, no caso do município terceirizado, como é no caso de Jacareí, para aí vir o restante das melhorias, né? O segundo ponto agora seria as melhorias do cardápio. O cardápio também está descrito de forma mais detalhada, então não está escrito lá mamadeira, né? Agora não, agora está escrito o que é essa mamadeira, né? O que compõe, qual é a fruta ali que bate com leite, por exemplo. Os valores per capita estabelecidos por modalidade de ensino, ou seja, por faixa etária, agora tem isso bem claro e estabelecido no contrato, né? Maternal, aluno de creche, menores de 12 meses, né? Qual que é? Então, para cada faixa etária tem um cardápio específico. Uma das melhorias, né, de destaque nesse novo contexto da merenda escolar, da alimentação escolar em Jacareí, é o prato de vidro. É um tecido muito mais higiênico, né, não fica retido odores ali, e é muito mais apetitoso até para o aluno se alimentar num prato de vidro. Nós conseguimos substituir o leite por fórmula infantil para os alunos menores de 1 ano. Nós temos hoje uma maior oferta e variedade de frutas e hortaliças, então hoje a gente encontra no cardápio de Jacareí pera, melão, abacaxi, né? Uma maior variedade de frutas. E menor utilização de produtos industrializados, como o Will já mencionou aqui, e aumentando a incidência de alimentos in natura. Então, por exemplo, agora o nosso purê é feito da batata mesmo, e no lugar daquela batata em pó industrializada, né? Conforme preconiza o último guia para a população brasileira. E, como já foi dito também, estabelecido em contrato, nós temos a possibilidade de acrescentar alunos com essas características de dietas vegetarianas na dieta especial, né? Então, para isso, precisa de um atestado médico, e aí ele é incluso na dieta especial como vegetariano. Adesão à campanha Segunda Sem Carne, né, como eu já falou. O cardápio isento de salsicha e empanados. Não tem mais esses alimentos no cardápio. Nós conseguimos substituir a bebida láctea por iogurte, né? Tem uma maior variedade de alimentos no cardápio, então hoje se tem queijo, cereais integrais, pão integral no cardápio. A gente consegue isso lá. Nós temos 10 cardápios em Jacareí, então eu estou falando de uma forma geral. Por exemplo, o queijo a gente encontra no cardápio dos alunos do integral, né? Os cereais integrais nos da creche, nos alunos do integral também tem. Lembrando, todos os alunos todos os cardápios de creche, todos os sucos que tem no cardápio são sucos naturais,
né, da fruta mesmo. Aumentamos bastante a incidência de frutas no cardápio. Aqui eu trouxe um exemplo de um cardápio, só para vocês terem noção, um cardápio de EMEI, né, que seriam essas crianças de 4 a 5 anos. Um exemplo do cardápio seria arroz, feijão, omelete de forno e escarola e melancia de sobremesa. E aqui, esse quadro comparativo do valor nutricional, onde essa coluna do meio aqui, ela mostra qual é a recomendação do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Nessa resolução, que é a resolução número 26, que trata dessas quantidades, essas recomendações. Essas recomendações são baseadas, eu acho que é um pouquinho diferente de Taubaté, porque em Jacareí nós temos uma refeição para o aluno, então esse valor nutricional atinge 20% das necessidades. E essa outra coluna aqui, ela mostra o valor nutricional deste exemplo de cardápio que eu dei. Então, por exemplo, o ferro aqui, que seria a recomendação de 2, nessa refeição aqui a gente consegue atingir 3,2 mais ou menos de ferro. Né? E isso vai... o ideal é que você tenha um equilíbrio durante o mês, né? Porque cada dia é um cardápio diferente, então vai ocorrer oscilação nesses valores, mas o importante é que se mantenha equilibrado isso durante o mês, na média final. Aqui eu gostaria de trazer algumas fotos da nossa realidade lá em Jacareí. Nós tivemos o prazer de inaugurar 2 creches, desde o início do ano, foram já inauguradas 2 creches e um EMEI, né, bem bonitas, não sei se vocês puderam acompanhar também, fotos. E nessas inaugurações a gente trouxe o modelo dos cardápios. Esse aqui é modelo de creche, que foi na inauguração da creche. Então, nós fizemos modelos reais, mais ilustrativos, para os pais lá no momento de visitar a creche recém-inaugurada, verificar o que o aluno ia comer lá e a porção. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver um almoço de um aluno do maternal parcial e um melão de fruta daqui como sobremesa, né? E tá um pouco ruim de ver aqui na foto, mas esse canto aqui, essas primeiras preparações seriam dos menores de 12 meses, seriam as papinhas, a fórmula infantil que está aqui na mamadeira. Aqui é um outro exemplo de um cardápio da alimentação escolar de lá: arroz, feijão, salada de beterraba, a carne com abobrinha e suco de goiaba. Nós temos também uma outra melhoria no cardápio de Jacareí, é que agora 2 vezes na semana tem um estilo diferente da alimentação, não é apenas estilo almoço, porque algumas crianças deixam de comer por causa disso. Então, a gente escutou essas reclamações e tentou equilibrar isso. Então, 3 vezes na semana é servido uma refeição estilo almoço, que a gente também não pode tirar, porque muitas crianças gostam e precisam dessa refeição. Mas os outros 2 dias da semana são estilo lanche mesmo, como torta, ou então um sanduíche, que eu vou passar para vocês verem a foto. Nesse exemplo aqui é uma torta, tá? E a sobremesa, melão. Esse aqui é um exemplo de sanduíche, sempre tem uma proteína, um frango desfiado, uma carne moída, e tem a salada, tá? E o suco aqui. Esse aqui é até um exemplo de uma postagem de alguém da unidade escolar que elogiou, foi alguém da própria unidade escolar que tirou essa foto e postou em rede social. Eu trouxe aqui para vocês verem. Esse aqui foi uma visita que eu fiz numa creche, as crianças comendo sopa no prato de vidro, se alimentando sozinhas. Esse aqui é um exemplo também da melhoria que houve no contrato, é que agora tem determinação sobre lanche passeio, né? Então está tudo estabelecido em contrato, o lanche passeio. Esse aqui são os alunos do Saúde Nota 10, que ocorreu há pouco tempo agora, nos meses de maio e junho ainda desse ano, o Saúde Nota 10 de Jacareí. E aí a Santa Helena levou até o local do evento, esses kits lanche passeio. Esse aqui é mais uma foto ilustrativa de um aluno comendo, né, alimentação, sobremesa, arroz doce. Esse aqui são exemplos do que a gente observa na vistoria, tá? Então, a gente verifica se está higienizada essa cozinha, né, conforme contrato, se os equipamentos lá são novos, conforme contrato, a qualidade desses alimentos, das frutas, dos legumes, a gente fiscaliza tudo isso nas visitas.
Aqui mostrando no estoque da escola as fórmulas para esses alunos menores de 12 meses. Aqui é no próprio estoque da Santa Helena, que é a coordenadora Ellen, a Ellen que coordena a alimentação escolar da Santa Helena em Jacareí, e ela me passou essa foto, coordena muito bem, inclusive, essa foto dos equipamentos novos no início do ano, que foram distribuídos nas escolas. E, por último, esses equipamentos aí, que foram colocados em algumas escolas onde o número de alunos é bem elevado. Essa primeira aqui é um exemplo de um processador, e esse segundo equipamento aqui é um descascador de batatas que foi colocado no cardápio, que foi colocado nos equipamentos, devido à necessidade do purê, como eu falei, do escondidinho, né, que é feito com a batata in natura. Obrigada a todos pela atenção. Agradeço, senhora Emily. Passa a palavra agora ao Douglas, da ONG Camaleão. Boa noite a todos e todas. Bom, eu vou solicitar a apresentação do vídeo do biólogo e mestre em alimentos e nutrição, o Sérgio Greif. Ele vai apresentar melhor a proposta da sociedade vegana, falando principalmente alguns aspectos da nutrição e da defesa, né, de que a gente faz da alimentação vegetariana como uma alimentação democrática que atende grande parte das necessidades de diferentes alunos em diferentes situações. Pessoal, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre a adequação nutricional da dieta vegetariana para crianças, ok? E por que eu vou falar especificamente da dieta vegetariana? Primeiro, porque é a minha especialidade. Em segundo lugar, porque eu entendo que a dieta vegetariana ela se aplica a tantas outras necessidades que uma criança possa vir a ter. Por exemplo, uma criança diabética, ela se adequa muito melhor a alimentos vegetarianos. Os alimentos vegetarianos têm uma tendência a controlar a sua doença muito melhor do que outros alimentos. Obviamente que essa criança vai demandar um acompanhamento de um nutricionista, de um médico especializado, porém, a dieta vegetariana, a alimentação vegetariana, de uma forma geral, ela supre melhor as necessidades de uma criança com essa doença, né? Crianças intolerantes à lactose. A dieta vegetariana é aquela que se abstém da utilização de todos os produtos de origem animal, inclusive leite e derivados, né? Então, uma criança com intolerância à lactose, ela pode muito bem se adequar a uma dieta vegetariana, ela vai suprir todas as suas necessidades muito melhor do que uma dieta onde a criança possa ter o risco de consumir, sem saber, né, algum produto que contenha leite ou derivados, né? As crianças que têm necessidade por motivo de inclinação religiosa, então, crianças que demandem, né, uma alimentação kosher ou halal, né, que elas venham de famílias judias ou muçulmanas, elas se adequam perfeitamente à alimentação vegetariana, porque em geral os produtos que são proibidos são os de origem animal, né? Então uma dieta que não tenha produtos de origem animal é muito mais adequada para esse tipo de criança. E crianças que têm alergias a corantes ou conservantes de alimentos, em geral os alimentos vegetarianos não contêm esse tipo de produtos, né? Em geral, não necessariamente, mas em geral esse tipo de alimento não contém esse tipo de produtos. Então, ela se adequa muito melhor também a crianças que têm esse tipo de alergia. Bom, e aí vem a pergunta, o que os vegetarianos comem? Porque muita gente me pergunta, fala, Sérgio, eu gostaria até de ser vegetariano, mas eu não sei o que vocês comem, né? Porque, na verdade, a pessoa tem muita limitação. Ela come, em geral, né, no máximo, uns 5 itens, né? E sempre ela está acostumada a comer sempre carne ou algum produto de origem animal. Então, se remover isso do prato dela, ela acaba não sabendo o que consumir. E aí eu, em geral, dou uma resposta genérica, mas se a pessoa quiser mais informações, eu acabo dizendo. Então, vegetarianos comem cereais numa variedade maior do que as pessoas em geral. Em geral, as pessoas comem arroz e trigo. Os vegetarianos comem muitos outros cereais, né? Leguminosas, feijões, né? Os vegetarianos comem uma variedade de feijões maior do que as outras pessoas. Não que precisem comer, eles podem comer todo dia o mesmo feijão, mas é que eles preferem. Em geral, os vegetarianos tendem a consumir uma variedade maior de alimentos, né? Hortaliças, em geral, as pessoas só comem alface, né? Os vegetarianos comem outras verduras, né? Legumes, frutas,
sementes e oleaginosas. Isso, em geral, não faz parte da dieta das pessoas em geral, mas são alimentos muito saudáveis e que deveriam estar disponíveis aí para as pessoas. Cogumelos, algas, né? Alimentos processados. Vegetarianos, sim, podem consumir alimentos processados. Não confundir vegetarianismo com macrobiótica ou naturalismo ou alimentação natural. Os vegetarianos podem ser macrobióticos e podem ser naturalistas, mas não necessariamente um vegetariano não pode consumir produtos de origem, produtos processados, ok? Então, os alimentos processados também podem fazer parte da dieta do vegetariano. E aí vem aquela coisa, né? Quando a gente olha para o prato de uma pessoa, em geral tem ali duas cores, e o prato do vegetariano ele é muito colorido, porque tem uma variedade maior de alimentos. Os vegetarianos buscam sempre novos alimentos, então os pratos tendem a ser coloridos, e a gente sabe hoje em dia que pratos coloridos significam maior saúde. Quando a gente olha o prato de um brasileiro típico, ele em geral tem o arroz branco, o feijão, que em geral aqui pelo menos no estado de São Paulo tende a ser o feijão carioca, né? Alface como verdura, que é a verdura menos nutritiva que existe, batata frita e um pedaço de carne. Esse é o prato típico do brasileiro. E esse aqui é o prato típico do vegetariano brasileiro. Então é um prato mais colorido, ele tem mais variedade de verduras, em geral verduras que são mais nutritivas do que a alface, que são verduras verdes escuras, né? Tem outros tipos de feijão, que pode ser o mesmo feijão, o carioca não tem nenhum problema com ele, mas em geral os vegetarianos consomem outros tipos de feijão, feijão branco, grão de bico, feijão preto, então cada dia eles consomem um feijão diferente. Pode fazer um preparado do tipo estrogonofe de palmito, né, que é um preparado mais elaborado, um quibe de forno, que é um quibe realmente do trigo, só o trigo do quibe, né, mas aqui nesse caso tem um recheio de tofu, né, pode-se colocar um recheio de carne de soja. Esse quibe é muito mais barato do que o quibe feito com carne, né, com produtos de origem animal. Pode ter um bife vegetal, se a pessoa tiver necessidade, mas não é uma necessidade do vegetariano. Esses alimentos que imitam produtos de origem animal são mais importantes para pessoas que estão transitando do onivorismo para o vegetarianismo, porque já que a pessoa sente falta de determinados alimentos, então existem esses análogos, mas eles, nutricionalmente falando, não são necessários, ok? Se a gente só tivesse um prato onde a gente tem arroz, feijão, uma salada um pouquinho melhor do que a salada de alface, né, e beterraba, algum outro produto, já seria um prato nutricionalmente adequado, né? Então, tem um arroz que pode ser branco, mas se for um arroz integral, um arroz marroquino, melhor. Cenoura, né, que é uma fonte importante de vitaminas, né? Grão de bico, beterraba, pode colocar um macarrão. Então, o prato do vegetariano, ele tende a ser mais rico do que esse prato do brasileiro, ok? Nutricionalmente falando. E ele não é um prato mais caro, tá bom, pessoal? Esse prato aqui, ontem eu andei investigando, ele custa no varejo R$16. Esse prato aqui não custa tudo isso, ele vai custar 13 ou menos, né? No varejo, se a gente for utilizar aí uma cozinha industrial, uma cozinha da escola, dá para montar esse prato aqui por muito menos do que R$13. Que também eu sei que esse prato aqui não vai custar R$16 para a escola, ok? Mas eu andei fazendo a pesquisa no varejo e o prato vegetariano, ele é mais barato, embora ele seja mais rico e aparentemente mais elaborado, ele é mais simples, mais barato e nutricionalmente falando muito mais adequado tanto para crianças quanto para adultos, ok? Bom, vamos falar então um pouco sobre adequação nutricional da alimentação vegetariana, né? Eu sei que vocês podem buscar essas informações aí na internet, então tudo isso está amplamente disponível, né? A gente não está mais... Antigamente as pessoas tinham muita dúvida sobre esse assunto, hoje em dia eu sei que não é mais uma preocupação tão grande, né? Quando eu comecei no vegetarianismo, em 1980, muita gente falava de proteína, inclusive médicos tinham essa preocupação. Hoje em dia eu não vejo mais médicos tendo essa preocupação. Todo mundo... Existe quase uma unanimidade em dizer que a dieta vegetariana ela é adequada, né, para todas as fases da vida da pessoa, então não existe mais essa preocupação. Mas, em geral, se a gente ouvir alguém se preocupando, vai falar de proteína, vai falar de ferro, vai falar de cálcio e vai falar de vitamina B12. Em geral, são esses os nutrientes, assuntos de maior preocupação quando a gente fala em nutrição vegetariana. Isso foi no passado, hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim, que as pessoas não têm mais essa preocupação, mas vamos tratar desse assunto, né? Bom, todos os aminoácidos presentes nas proteínas dos alimentos, todos os aminoácidos que são essenciais, ou seja, que nós mesmos não sintetizamos,
eles estão disponíveis nos alimentos de origem vegetal, ok? Muitas vezes eles não estão completos num alimento, mas também as pessoas não consomem só aquele alimento. Então, qualquer combinação aleatória de alimentos num prato, a gente consegue obter todos os aminoácidos essenciais, né, necessários para manter a saúde humana de bom tom, né? Então, essa preocupação, mas não existem proteínas completas nos alimentos de origem vegetal. Em primeiro lugar, isso não é verdade, né? Existem proteínas completas, porém, a pessoa que está se alimentando, ela não precisa buscar e saber quais proteínas, quais aminoácidos estão presentes em quais alimentos. Basta que a gente coma uma variedade grande de alimentos que os aminoácidos virão naturalmente, ok? Então, mesmo que fosse verdade essa ideia de que as proteínas vegetais são incompletas, pode ser verdade, vamos supor que é verdade, porém, as pessoas não comem só um alimento. Então, aquela combinação aleatória que a gente faz num prato supre nossas necessidades de aminoácidos essenciais, ok? Então, todos os aminoácidos essenciais que nós não sintetizamos estão presentes nos alimentos de origem vegetal. Isso é algo que a gente sabe há muito tempo. Vitaminas e outras fontes. Então, vitamina A, vitamina B, as vitaminas do complexo B, a vitamina C, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, com raras exceções, elas estão mais presentes em alimentos de origem vegetal, ok? Então, uma criança que se alimente de arroz, feijão, salada de alface, batata frita, ela tem menos aporte dessas vitaminas do que uma criança que se alimente de uma variedade maior de cereais, leguminosas, oleaginosas, verduras, frutas. Essas pessoas que se alimentam dessa variedade maior de alimentos, né, de pratos mais coloridos, elas têm um aporte maior dessas vitaminas, ok? Maior do que crianças que se alimentam de basicamente poucos itens, tá? Então, o consumo de vitaminas por crianças vegetarianas tende a ser muito maior do que o consumo de vitaminas por crianças que não são vegetarianas, por causa da riqueza, né, da variedade de produtos que essas crianças consomem e que não são mais caros. Eles são até muito mais baratos do que aquele prato convencional de 2 ou 3 cores, ok? O maior assunto de preocupação é a vitamina B12, que de fato ela não está muito presente em alimentos de origem vegetal, também não está presente, na verdade, os animais também não sintetizam essa vitamina, mas ela está presente na carne porque ela se bioacumula nos tecidos que são consumidos na forma de carne, ela está presente no leite, está presente nos ovos, né? E não está presente nos vegetais, principalmente porque a gente lava os vegetais e ela não se acumula, ela tende a não se acumular dentro dos vegetais. A gente sabe que alguns vegetais concentram sim vitamina B12, né? Por exemplo, o agrião, recentemente saiu um estudo, né, que no agrião está presente a vitamina B12, mas como a gente não tem uma fonte segura, tende-se a recomendar que pessoas que não consomem produtos de origem animal façam uma suplementação dessa vitamina, o que não é caro e também não coloca em risco a saúde da pessoa, porque a gente pode passar anos sem ter nenhum aporte de vitamina B12 e a gente faz uso das reservas, daqui a pouco eu vou mostrar, ok? Então não existe um risco real de carência ou deficiência de vitamina B12, porém costuma-se convencionar a recomendação por suplementação, já que a gente não tem fontes muito seguras para consumo, inclusive para crianças que consomem produtos de origem animal, tende-se a ter um problema, né? As chances de uma criança vegetariana ou uma criança que consome produtos de origem animal ter uma carência de vitamina B12 é a mesma, ok? Então é só para deixar claro isso. Mas os médicos tendem a recomendar um consumo de vitamina B12, de ácido fólico, simplesmente para garantir que essa carência não vai acontecer, tá bom? Mas não deve ser um assunto de preocupação maior para pessoas vegetarianas essa vitamina. Bom, outros sais minerais, então, existem sais minerais que também estão presentes na dieta, são essenciais, por exemplo, ferro, zinco, manganês, cálcio, o potássio, né, o fósforo. Então, todos esses são nutrientes que estão presentes nos alimentos de origem vegetal, ok? Muitas vezes a gente vai falar, mas os vegetarianos eles são anêmicos ou eles têm um menor aporte de cálcio. Isso não é verdade, ok? Os alimentos de origem vegetal eles têm maior quantidade de ferro, embora seja um ferro não M, que ele é um pouco menos biodisponível para o organismo, a quantidade que ele está presente nos alimentos é tão grande que o aporte acaba sendo
tão grande quanto uma criança, uma pessoa que consuma produtos de origem animal. Ele é até melhor, porque ele não tem... Quando a gente consome produtos de origem animal, por exemplo, leite, a gente tende a ter uma perda do ferro que a gente consumiu, né? Eu não vou ter tempo de explicar isso, mas porque demandaria aí eu explicar muitos fenômenos que ocorrem no nosso metabolismo, né? Mas o fato é que as crianças, de uma forma geral, tendem a ter uma anemia ferropriva, né? Crianças que consomem produtos de origem animal. Em vegetarianos, essa estatística é a mesma. Então não é o vegetarianismo ou não vegetarianismo que torna as crianças anêmicas. Pelo contrário, crianças vegetarianas que se alimentam de uma forma adequada, numa riqueza de alimentos, uma variedade grande, elas tendem a ser menos anêmicas do que crianças normais, crianças onívoras que consomem uma variedade de produtos grande, uma variedade menor de produtos. Perdão, né? Me confundi aqui. Mas o que eu estou tentando dizer é, a anemia, ela incide igualmente na população de crianças, sejam elas vegetarianas, sejam elas onívoras. Crianças vegetarianas que têm uma riqueza de alimentação maior, uma variedade maior de alimentos, elas tendem a ser menos anêmicas do que crianças onívoras ou crianças vegetarianas que se alimentam de uma forma menos variada. Tá? O zinco, o manganês, o cálcio. O cálcio, por exemplo, é muito associado ao leite, porém, o leite ele não é uma boa fonte de cálcio. A melhor fonte de cálcio são os vegetais de cor verde escura, daqui a pouco eu vou mostrar, né? Então, mesmo os sais minerais, eles são mais abundantes na dieta vegetariana do que na dieta onívora. É só isso que eu gostaria de deixar bem claro. Bom, ferro nos alimentos, como eu disse. Então, ele está muito presente nas leguminosas, os feijões, os vegetais de cor verde escura, salsinha, embora muita gente só use como tempero, mas às vezes a gente consome no tabule, numa quantidade maior, ela é a melhor fonte de cálcio que existe, de todos os alimentos que existem, né? A salsinha, né? E a gente só usa como tempero. Ela poderia ser usada como verdura, como a gente usa no tabule. Ela é uma fonte muito boa de cálcio, né? Então, tanto as leguminosas quanto os vegetais de cor verde escura, o brócolis, as castanhas, as frutas secas, elas são ótimas fontes de ferro, tá bom? Alface não é uma boa verdura se a gente for pensar em termos de nutrientes, tá bom? Então, se a gente substituir a alface por outras verduras, essas verduras de cor verde escura, a gente vai ter maior aporte de ferro e de cálcio, e de proteínas também. Bom, o cálcio nos alimentos, ele está presente em muitos alimentos, né? O leite, ele é uma péssima fonte de cálcio. As boas fontes de cálcio são as verduras, abóbora, abacate, as frutas ácidas, cítricas, né? Então existe o mamão, então existe uma variedade de frutas e verduras e leguminosas e cereais que são ótimas fontes de cálcio. O leite não é uma boa fonte de cálcio. Se a gente comparar, o leite de vaca, ele tem 119 miligramas por 100 gramas, né? Ele tem 119 miligramas de cálcio por 100 gramas de leite, né? Isso é menos, por exemplo, do que a gente vai encontrar na rúcula, na couve-manteiga, no agrião, né? Na soja, no feijão branco, no tofu, uma variedade de feijões, né? Quase todos os feijões são mais ricos em cálcio do que o leite, né? Se a gente comparar com linhaça, amêndoa, castanha do Pará, com gergelim, semente de girassol, avelã, eles são fontes muito melhores de cálcio, né? Figo seco, tamarindo, então essas frutas mais secas, né, elas tendem a ser melhores fontes de cálcio. O que melhora a absorção de cálcio? Porque o cálcio não é só a gente consumir, a gente tem que consumir ele com outros nutrientes que melhoram a sua absorção. Então a vitamina D, se a gente tomar um pouco de sol, né, por dia, a gente absorve melhor o cálcio. Ácido cítrico, então se a gente consumir verduras, por exemplo, e tomar um suco de laranja, um suco de limão, a gente absorve melhor o cálcio. É uma dica aí para as escolas, né, que coloquem um suco de laranja disponível logo após a refeição das crianças, né? Se a gente tiver uma flora intestinal mais balanceada, né, se a gente consumir junto potássio, magnésio, zinco, manganês e cobre, que melhoram a absorção desse cálcio, tá? Em geral, a dieta vegetariana, se o prato for colorido, vai ter todos esses nutrientes. E coisas que atrapalham a absorção de cálcio é proteína. Por exemplo, o leite, embora ele tenha uma grande quantidade de cálcio e de proteína, esse cálcio não é absorvido e a proteína também não é utilizada em termos metabólicos, mas ela
é metabolizada e forma compostos sulfurados que impedem a absorção desse cálcio e inclusive tiram o cálcio que já está fixado na matriz óssea. Então, quando a gente consome leite, a gente pode achar que está melhorando aí o nosso aporte de cálcio ou a saúde dos nossos ossos, e a gente está fazendo exatamente o contrário, né? Não à toa que nos países onde mais se consome leite é onde mais incide osteoporose e osteopenia, ok? Então, existem alguns fatores que melhoram a absorção de cálcio e alguns que pioram. Por exemplo, o sódio, né? Alimentos muito ricos em sódio tiram o cálcio do osso. Fósforo, ácido fítico e ácido oxálico, vitamina A. Então, existem uma variedade de nutrientes que são, nesse ponto da absorção de cálcio, antinutrientes. Eles atrapalham a absorção de cálcio. E aí a gente tem aí melhores fontes de cálcio em termos de biodisponibilidade. Eu já falei a salsinha, mas a gente tem o brócolis, a couve, a mostarda chinesa, o repolho chinês. O leite vem depois de todos esses. Então, se a gente consumir a mesma quantidade, em vez de a gente consumir, vamos dizer, um copo de leite, a gente consumisse um copo de brócolis, por exemplo, né, o mesmo volume de brócolis, a gente estaria aportando mais cálcio ao nosso organismo, ok? Bom, outras recomendações, então, para a gente ter uma melhor saúde óssea é consumir fontes de cálcio, mas também se expor ao sol, já que tem a vitamina D, ela participa disso. O consumo do suco de laranja junto à refeição, logo após, como eu disse, por causa do ácido cítrico. Ter uma flora intestinal saudável, ou seja, não consumir produtos de origem animal, nem muitos açúcares, né, açúcar refinado. E exercícios físicos, as crianças têm que fazer educação física, né? Então, seriam esses. E para você ter o que a gente deve evitar, então, em termos de cálcio, né? Fontes de enxofre. Então, o leite, por exemplo, ele é uma fonte de enxofre, porque ele tem aminoácidos sulfurados. O metabolismo disso é enxofre, né? Então, isso prejudica o cálcio no osso. Não se deve consumir leite, né? Não beber chá com as refeições, porque tem ácido oxálico, ácido fítico. Consumir menos sal, que é uma fonte de sódio. E evitar álcool e fumo. É óbvio, as crianças não devem fumar e nem consumir álcool. Bom, motivos de saúde para a gente ter uma dieta vegetariana. Ela diminui os riscos de cardiopatia, de vários tipos de câncer, diabetes, obesidade, hipertensão, osteoporose, que é o que a gente acabou de falar, doenças renais, porque doenças renais são ocasionadas por excesso de proteína, e doenças hepáticas, doenças do fígado, né? É isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Eu agradeço pela atenção e um ótimo dia para todos. Bom, então, como eu disse, a proposta da Sociedade Vegana é de que a gente pode simplificar a ideia da alimentação vegetariana, da merenda, através da dieta vegetariana, né, livre de produtos de origem animal, porque engloba uma quantidade de alunos de diversas questões, né, desde ordens especiais por questões religiosas ou de intolerância a alimentos, a produtos de origem animal e, enfim, toda a diversidade, como já foi relatado ali. E gostaria de colocar apenas mais alguns pontos. Uma curiosidade, a dieta vegetariana, diferente do que às vezes é concebido por aí, é uma alimentação não apenas livre de produtos de origem animal, de carne, laticínios, ovos, mas também uma alimentação, segundo a proposta e definição da Sociedade Vegana, que busca também a inclusão de uma variedade de vegetais. Então, não adianta apenas retirar produtos de origem animal, né? Tem que também buscar a variedade exatamente para ter uma adequação nutricional interessante e colher os benefícios disso. O Will comentou sobre questões técnicas, né, que o governo tem que dar o bom exemplo, seguindo a ótica do que o colega acabou de dizer, e do qual concordo muito, e colocar alguns outros pontos. Se a gente tem que basear em técnica e o governo tem que dar o exemplo, então a gente também pode pensar na questão da alimentação baseado em fatores técnicos, como próprios dados da ONU de impacto ambiental, o relatório da FAO, que é muito famoso, e esses mesmos dados técnicos, eles também dão um respaldo para o governo pensar a alimentação saudável, ecológica, vegetariana, também por esses fatores técnicos e pensando na proteção, então, ambiental. Então, vou citar alguns dados rápidos aqui. 18% das emissões dos gases
estufa, né, do aquecimento global, ele é ocasionado pela pecuária. Mais de 90% do desmatamento amazônico, né, da nossa floresta é por causa da pecuária. Isso dado da ONU, entre diversas entidades também não governamentais. O setor que mais produz lixo, cada vez mais a gente fala de reciclagem, da importância disso, né? Mas o setor que mais produz lixo é o setor da pecuária, que também é um setor campeão de denúncias, principalmente no nosso país, de denúncias trabalhistas e de problemas relacionados à escravidão, inclusive à escravidão infantil. Então a gente está falando de alimentação saudável, uma alimentação melhor para as nossas crianças, né? E a gente pode pensar até o impacto da produção desses produtos também nas crianças, né, do campo. Então, a pecuária ela é campeã no nosso país de trabalho escravo de adultos e crianças. E tudo, como eu disse, né, questões técnicas, dados técnicos. Então, é importante a gente pensar cada vez mais a alimentação num sentido mais amplo, né, além da cultura, além dos costumes, e pensar o que seria melhor para a sociedade nesse sentido. Finalizando, mais alguns dados de impacto de uma alimentação tradicional com produtos de origem animal. A gente tem grande parte do uso do petróleo por causa da produção desses produtos. Até o caso do Golfo do México, de anos atrás, boa parte daquela tragédia do petróleo usado naquela tragédia do Golfo do México foi um petróleo que era para abastecer a produção desses produtos da pecuária industrial. Então, você tem também um enorme desperdício de água, energia, além da destruição dos recursos hídricos e erosão do solo, uma alta mortalidade de animais selvagens. Então, novamente, a questão da fauna, da flora, do meio ambiente, né? A gente pensar, por exemplo, o caso das onças no nosso país. É um animal que é caçado, ele é perseguido dentro do território brasileiro, exatamente em defesa desse sistema de produção de produtos de origem animal. E, claro, não posso deixar de citar aqui os principais animais afetados também por essa produção. Animais que, segundo a própria ciência, com base em fatores técnicos, também são sensíveis e conscientes. Então, a proposta nossa é que a gente pense a alimentação, né, com base em ciência, de forma cada vez mais ampla, para englobar todos esses fatores. É isso. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço ao Douglas. Passa a palavra à professora Rose Prado, representando aqui a secretaria, a senhora secretária, a professora Edna Chamon. Bom, eu só quero dar boa noite a todos, agradecer mais uma vez ao nobre vereador a oportunidade de estar aqui. Eu já estive o ano passado numa audiência pública com a equipe da Secretaria de Educação e acho que momentos como esse são extremamente importantes e ricos. São reflexões que nós temos que fazer e reflexões como essas são importantes para os nossos alunos. E então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição no que for necessário e agradeço, tá? Muito obrigada, boa noite. Passa a palavra agora à senhora Aline, né? Aline Alves, que é nutricionista da Secretaria de Educação. Boa noite. Como a Rose já disse, né, é um tema muito importante para nós, representando a alimentação escolar do município de Taubaté. Nós temos um cuidado muito grande com a alimentação das crianças do município. Temos várias melhorias que já estão sendo implantadas ao longo do nosso tempo na casa, né? Inclusive, o nosso contrato com a alimentação também é muito bom. Nós temos hoje mais 3 nutricionistas que estão também no nosso quadro técnico de alimentação escolar, que estão auxiliando aí na visita técnica, no dia a dia, na supervisão das escolas, né? Quando a gente fala em nutrição, é muito importante a gente se atentar a vários outros fatores, principalmente se tratando de nutrição em saúde pública, né? Que é o que a gente faz. Nós temos cerca de um pouco mais de 40 mil alunos na rede, vindo de todo quanto é tipo de família, todo quanto é tipo de cultura. Então, isso é uma coisa que a gente tende a abranger muito dentro da alimentação escolar, né?
Como nós já tratamos numa audiência pública anterior, nós cuidamos, sim, da alimentação da família que é vegetariana na escola. Ela tem essa possibilidade de pedir que a gente faça isso, né? E como até o próprio biólogo disse, a gente só pede para que a família atenha-se que o médico precisa estar acompanhando, justamente para a gente se atentar a essa questão de saúde e de regulação nutricional da alimentação da criança, né? Eu acho que a nossa população ainda não está muito preparada para a alimentação vegetariana como um todo, né? Como nutricionista, nós temos, sim, esse sonho, né, de conseguir incluir mais legumes, mais verduras, uma variedade melhor dessas espécies, assim como fruta também no cardápio. Mas lá na ponta, indo visitar as escolas, acompanhando a alimentação das crianças, a gente vê que isso ainda falta muito. E falta muito lá de casa mesmo, do hábito de comer em casa, né? Porque o que a gente percebe na escola, nós ofertamos abobrinha, pepino, abóbora, beterraba, e o que sai em melhor quantidade, mesmo assim não é numa quantidade suficiente desejável, é o alface e o tomate, né? Então, é muito difícil a gente conseguir fazer a criança comer o legume e a verdura que nós ofertamos hoje no prato da criança, né? Porque aqui no município de Taubaté é ofertado legumes e verdura todos os dias no prato, né? É ofertado fruta, o suco é in natura, né? Nós temos todo esse cuidado, mas a gente sente que ainda falta. Zero de açúcar, eu gostei bastante. Sim. Então, eu acho que a gente trabalha com educação nutricional, né? Pelo menos 2 vezes ao ano. A empresa que é responsável pela alimentação também faz educação nutricional. E nós temos também uma parceria com a graduação de nutrição da Unital, que eles também fazem educação nutricional. Então, nós trabalhamos esse hábito constantemente, mas ainda falta muito. Eu quero contribuir, Aline, só para falar que assim, o que eu recebi de ligação de pais reclamando do arroz integral. Outro dia, uma mãe veio falar comigo no gabinete, no ano passado: vereador, meu filho não está comendo, porque ele não gosta de arroz integral. Eu falei: a senhora ama o seu filho? A senhora tem que começar a ensinar a comer direito. Ah, porque ele só come arroz branco. Não, a senhora tem que ofertar em casa também, se for possível, né? Porque, infelizmente, se a gente não tiver esse hábito, né, Aline, em casa, você falou o alface e o tomate, porque muitas vezes é o que a família tem de acesso, sim, né? O alface e o tomate. Por isso é importante a gente fazer uma audiência dessa, fazer um debate desse tema, para oferecer mais possibilidades. Na minha casa, né, as minhas sobrinhas comem muito inhame, mas eu vejo que as crianças não gostam de inhame, né? Mas a minha mãe, uma coisa que desde criança, minha mãe sempre, olha, tem que comer inhame, tem que comer inhame. Então, isso é por exemplo, inhame, eu tenho certeza que a rede não oferece. Não deve ter. Tem, sim. Tem? Tem. Porque é um legume que muitas vezes as pessoas não têm esse hábito de comprar, né? Sim. Quiabo, por exemplo, não tem hábito de comprar isso. Então, acho que é importante ter essa variedade para que a criança possa... Vocês passaram isso, né? A rede teve um problema seríssimo de várias reclamações da questão do arroz integral. Porque as famílias não estão preparadas para isso. Quanto mais falar para elas que elas podem substituir a carne por outros tipos de alimento, né? Você pode substituir por mais legumes, mais verduras. Então, se você falar isso para uma família, nós tivemos uma dificuldade muito grande. Olha, recebi e-mail, ligação, veio um grupo de pais falar comigo. Tem uma mãe que falou assim: eu acho que o meu filho está passando fome na escola. Eu falei: pode ter certeza que ele não está passando fome, porque a hora que ele estiver com fome, ele come. É que ele chega, ele não deve estar acostumado, se não oferece em casa o arroz integral, ele deve falar para a senhora: olha, eu não quero comer. E aí, o não dele não pode ser: você é o adulto, você tem que ensinar. Então,
Eu acho que são essas coisas que a gente quer debater aqui, né? Essas outras possibilidades, abrir mais esse leque. E o poder público tem esse papel muito importante. Eu me lembro muito bem, quando o prefeito Ortiz Júnior assumiu, foi uma das propostas que ele teve de fazer essa questão da alimentação ser melhor. Várias crianças só comiam de manhã, de tarde, de noite, era salsicha, né? Vocês estão na rede há muito mais tempo que eu. E era terrível, a gente brigava muito com o prefeito anterior, porque se oferecer o tempo todo salsicha de manhã para a criança no hot dog, na hora do almoço macarrão com salsicha. Era horrível, né? Que valor nutricional tem isso. Então acho que é por isso que é importante. Mas eu venho acompanhando, a merenda melhorou muito. O que essa audiência pública quer fazer, eu acho que o intuito nosso é abrir mais possibilidades, reflexões sobre esse tema. Então, só para contribuir. Sim. Douglas, até por isso que o trabalho tem que ser complementado, né? Não só na educação, né? Mas também, o que eu falo, na saúde, na Secretaria de Saúde e também assistência social. Porque a gente fala, a gente vai dar uma alimentação de qualidade para ele na escola, mas aí depois no dia ele volta para casa e vão dar biscoito, uma chips para ele, vamos comer o que lá, né? Bolacha, água e sal. Então tem que ter uma conscientização não só na escola, mas fazer um trabalho em volta também, para complementar. E eu acho que aí a gente consegue ser um pouco mais incisivo e ter um resultado melhor, trabalhando não só na escola, mas também na saúde, na Secretaria de Saúde e também na assistência social, porque muitos não vão procurar a saúde para uma consulta com o nutricionista, né? Só vai se ter algum problema. As pessoas não têm o hábito de ir lá passar no nutricionista para fazer uma avaliação, check-up, uma orientação somente. Vão quando tem algum problema. Então, aí a assistente social consegue chegar, né, nesse povo, né? Imagina, você chega na escola, essa alimentação rica, depois chega em casa ele recebe uma cesta básica com suco de pozinho, com bolacha recheada e bolacha água e sal. Não faz sentido. Aline, quer terminar? Eu acho que além da saúde, né, essa discussão vai um pouco além disso, já começa desde a agricultura em si, né? A gente precisa cuidar do solo onde esse alimento é plantado, a gente precisa cuidar do tipo de colheita que é feita, dos agrotóxicos que são colocados, porque tudo isso vai gerar uma verdura e um legume que às vezes é pobre em nutriente. Então a gente vai estar ofertando isso para a criança, para a população em si, e o nutriente que tem naquela verdura é o mínimo possível por conta de todos esses outros fatores que contribuem para isso, né? Então, quando a gente analisa a nutrição, né, que ele falou que é importante passar com o nutricionista ele vai ver tudo isso. Então, ele não vai só olhar para o alimento e falar esse alimento é fonte de cálcio ou ele é fonte de ferro, de vitamina A. Ele vai olhar a biodisponibilidade desse alimento, o quadro em que a criança ou que o adulto se encontra, como isso vai ser gerado e metabolizado e absorvido dentro do organismo de cada pessoa em si, né? Então, é muito mais a fundo do que simplesmente escolher o que vai comer ou não vai, né? O trabalho é muito mais árduo do que isso e eu acho que é muito importante as pessoas terem essa consciência, né? Quando a gente fala de que não vou comer determinado alimento, a gente vai ter que substituir esse alimento na quantidade necessária e a gente vai ter que analisar as perdas que essa criança vai ter ou que esse adulto vai ter por conta de metabolização. Então, é uma série de coisas que a gente precisa pensar antes de conseguir chegar ao nosso objetivo, que é sim fazer a criança comer mais verdura e mais legume na escola, né? Passa a palavra à senhora Larissa Valéria, aqui representando a Secretaria de Saúde. Eu quero agradecer o convite. Essa é um assunto que me interessa muito. Eu já estive como nutricionista na merenda escolar e é algo que é muito, muito importante, né? A gente começar mesmo com as crianças. Enfim, eu acho que acima de tudo, né, foi o que já foi falado aqui, é a reflexão que esse assunto traz e também a variedade, né, independente de a gente falando aqui vegano, né, ou não, é a variedade mesmo, a gente aumentar essa oferta, essa variedade, né. Na saúde, a gente está trabalhando bastante nas unidades básicas de saúde
agora com uma cartilha falando exatamente dos alimentos ultraprocessados, alimentos processados e in natura, né? E falando já juntando um pouquinho a saúde com também a ação social, a gente está fazendo um trabalho com as famílias do Bolsa Família, que são as famílias mais vulneráveis, né, do município. Então, a gente faz uma reunião com essas famílias 2 vezes no ano. Essa reunião, ela chama Família Saudável, é feita em todas as unidades básicas de saúde, e nela a gente fala de alimentação saudável. E como você utilizar melhor o seu recurso, né? Então, você recebe o seu benefício, e você está utilizando esse benefício mais para os alimentos in natura mesmo. Para ser o quê? Complementar, né? Aquela criança que está na escola, está recebendo já uma alimentação boa, de qualidade na escola, complementar isso em casa. Então, a gente está trabalhando isso com as famílias. Infelizmente, quando a gente fala de alimentação saudável, a adesão ainda é pouca, né? Porque as pessoas acham que uma alimentação saudável é uma alimentação cara. Então, se você chama essa família, né, que já está numa situação mais vulnerável, você chama ela para falar de alimentação saudável, ela não adere muito ao assunto, né? Mas é algo que me preocupa e é algo que eu venho trabalhando bastante na saúde. Muito bom, a gente está tendo uma visão aqui da área de saúde, já isso que já é importante, né? E essa interação mesmo da família, para nós é muito importante, porque, olha, se eu sofri aqui na Câmara, que eu que faço, né, Lídia? Vou sempre nas escolas, a Lídia está aqui representando a empresa SH. Eu acho que eu sou o vereador que mais vai nas escolas para comer com as crianças. E olha como eu tive dificuldade. Eu ficava assim, falava, gente, eu não tenho filho, mas se eu tiver um filho, eu quero que ele coma bem. Um arroz integral é uma boa alimentação. Quer dizer, a prefeitura estava ofertando um alimento muito bom e a família não queria, né? Muitas mães e são acostumadas, inclusive, a dar embutidos e dar uma série de coisas para os seus filhos. Por isso que há dificuldade. Eu perguntei até para uma mãe, mas o que você dá? Ele gosta de pizza. A escola não vai oferecer pizza para a criança, né? Eu falei, a senhora tem que entender que ele está indo lá comer bem, né? Ele está tendo uma merenda boa. Mas se o pai também, se a gente tiver a contribuição da família, para a gente há uma dificuldade muito grande, principalmente na escola. Quero passar agora para o seu Ézio Lúcio, que é um munícipe e vai falar um pouquinho, que é pai de aluno também. Inclusive, o seu Ézio vai fazer uma crítica que eu também contribuo. Boa noite. Alô? 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 Não tá som. Alô? Assim. Boa noite, vereador, na qual cumprimento todas as autoridades presentes, senhores e senhoras. Eu acho de suma importância a sociedade participar de um debate público, porque quando se fala da alimentação, nós estamos falando da saúde física, da saúde mental, né? Com a alimentação. Então, muitas coisas contribuem com isso. O que nos faz vir hoje aqui, eu venho acompanhando nos 2 anos consecutivos a questão da Comissão de Alimentação Escolar. Nós temos uma melhora, isso é notória, na gestão do Ortiz. Mudou muita coisa, só que também tem que se repensar novamente. Mudamos, melhoramos, só que nós estamos numa zona de conforto. E essa zona de conforto não pode ser estacionada. Nós estamos achando que está tudo perfeito, que não precisa se mexer em nada, porque o que se tinha não prestava, o que se tem hoje é bom, só que pode melhorar, não é?
Se fala em alimentação, o foco principal é a alimentação do meio do dia, é o almoço. Só que nós estamos esquecendo que a criança entra na escola, muitas vezes, 10:07. Ela acorda às 6 horas da manhã. Ela vai vir receber o seu primeiro alimento na escola por volta das 7h30, 7h40. Ela fica 50 minutos à espera do primeiro alimento, que muitas vezes é um copo com leite, meia xícara de copo com leite, com 4, 5 bolachinhas, quando se não se dá bisnaguinha ou bolacha de sal. Isto é alimentação escolar? Então, acho que a gente também tinha que focar a melhora da alimentação na primeira refeição da criança, aquela que ela recebe com disposição. Porque também é notório em Taubaté, que não é diferente de nenhuma cidade da nossa região e do Brasil, muitas crianças se alimentam na escola, não é dentro de casa. Dentro de casa ela recebe um pouco do complemento, né? Mas ela não recebe sua alimentação. Então a criança, se você, Douglas, compartilha da refeição escolar, procura ir na refeição matutina. Isso é importante. O café da manhã da criança, eu acho que é tão importante quanto o almoço. Não é? A criança entra para a escola, muitas vezes, em quase todas as escolas que a gente tem noção, que a gente tem conhecimento, as crianças chegam chorando. Ou é fome, é a forma de ser recebida, é tudo. É o conflito familiar que também envolve com a gestão, né? Então, a gente precisa, assim, focar a questão da alimentação. Eu não sei o porquê, desde a paralisação se diz greve, mas não foi greve, né? Paralisação dos caminhoneiros, a SHA vem oferecendo cardápio às escolas semanalmente. Antes você chegava na porta da escola, o que deveria ser, porque muitas escolas a gente tem que cobrar o cardápio, era mensal. Você focava o olhar, você tinha uma noção do que vai ser ofertado durante o mês, porque nós, em casa, pensamos assim, eu vejo que a escola vai oferecer para mim tentar complementar e até fortalecer ou reforçar o alimento, né? Hoje é dado semanalmente. E vem no rodapé do cardápio escolar, devido à paralisação dos caminhoneiros. Quer dizer, está faltando tudo. Está se dando salsicha nas escolas novamente. Está se repetindo, e consecutivamente. Não é uma nem duas vezes, são várias vezes durante o mês. Às vezes se repete na semana, 2, 3 vezes salsicha. Será que nós vamos voltar a comer salsicha com fubá nas escolas? Isso se diz que as escolas ficaram deficitárias com relação à paralisação e não os seus estoques, ele não tinha estoque para fazer as refeições. Muito que bem. Eu gostaria de complementar a ideia, dar uma parada aqui e perguntar. Queria perguntar a Emily, né, em Jacareí, o fornecimento de vocês também é feito pela SHA, não é isso? Qual é o número de refeições atribuídas à rede pública? O número de alunos atendidos é cerca de 21 mil, entre 21 mil e 22 mil alunos, embora nem todos se alimentam, né? Então, cerca de 40% desses alunos que eu informei o número não se alimentam. O restante todos se alimentam com alimentação escolar. Perfeito. Aqui em Taubaté nós temos, em média, 45 mil, se não falha a memória, número de refeições, né, mensais. 42 mil alunos, né? Perfeito. Então, é uma quantidade, é um valor expressivo, quer dizer, número expressivo que se torna financeiro, né? São milhões de reais, nós estamos dizendo. Se você atribuir essas refeições ao longo do ano, você tem milhões de reais sendo investido.
Ora, se está sendo investido, é o dinheiro público. O dinheiro público, eu tenho que cobrar sempre o melhor. Não é? Eu não posso ficar na zona de conforto, achar que está tudo maravilha, se a gente pode melhorar, vamos melhorar. As escolas em Taubaté, elas oferecem equipamento nas cozinhas. Em Jacareí, é o parceiro que põe esses equipamentos? Conforme contrato, os equipamentos colocados pela empresa, pela Santa Helena Alimentos. Perfeito. Eu digo isso porque muitas escolas também têm deficiência em equipamento. Às vezes não pode usar a cozinha porque não se tem um fogão adequado. Não se pode determinados tipos de refeições porque não se tem equipamento. Então, eu acho que tudo é um conjunto. É a alimentação, é a qualidade, também são os acessórios. Os acessórios são manuseados com equipamento, pessoas preparadas. Eu, como disse, há 2 anos, venho de forma batendo ali no martelo, participar da comissão de alimentação escolar. No início entrei como voluntário, como interessado em participar. E fomos bem recebidos, por sinal. Só que quando você começa a colocar a mão, tirar aquela casquinha da ferida, opa, já começa a vir coisas, não, você não pode aqui, você não pode ali, você isso, você aquilo. Se tem uma comissão, você não pode mexer com isso, não pode mexer com aquilo, você não tem autorização, a legalidade para ser um voluntário ou ser um representante que possa fiscalizar a alimentação escolar. Perfeito. Aí eu pergunto, Douglas, como vereador, nós temos em Taubaté diversas comissões, acho que são um pouco mais de 21 comissões, todas perfeitamente compostas, maravilhosamente, preenchido um requisito, um questionário digno, perfeito. Só quando se convoca a reunião, são 2, 3, 1. Certo, Juliana? Nas reuniões, muitas vezes que nós participamos, que se teve da Comissão Alimentação... Que uma coisa é a Comissão de Alimentação Escolar, que é uma coisa instituída pela gestão do Ortiz. Então, é uma coisa que só existe em Taubaté, tá? Essa Comissão de Fiscalização de Alimentação Escolar. E outra coisa é o Conselho de Alimentação Escolar, que esse vem pela legislação do PENAI. Então, quando se convoca a reunião que o senhor está colocando, que vai 1 ou 2 participantes, é do Conselho de Alimentação Escolar. A Comissão de Alimentação Escolar não possui essas reuniões mensais. Perfeito. Mas o Conselho, pelo que eu vi e posso dizer para você, eu acho que a função do Conselho, na Comissão Escolar, é muito mais abrangente. Sim. Só que se você não se tem pessoas ali fisicamente postas para o trabalho. Então, a gente tem boa vontade, a gente quer participar, me propõe a ir em diversas escolas, só que na hora que você começa a entrar no âmbito escolar, opa, você é bloqueado. Você Mas não é tem porque... a legalidade. Então, só um minutinho. Então, eu acho que a gente precisava, como vereador, Douglas, eu gostaria que, na sua liderança, você pudesse rever esses conselhos e essas comissões e, de uma forma legal, cobrar, né, de quem de direito a exoneração desses conselheiros que não participam, que não acrescentam em nada, só compõem volume, e nós não precisamos de volume, nós precisamos de qualidade, em qualquer que seja a comissão, né? Eu não preciso ter 10, 20, 50, eu preciso ter qualidade das pessoas que participam, interesse das pessoas para exercer e cobrar, né? Isso é importante. Então, eu deixo aqui o meu repúdio em relação a essas comissões, porque hoje eu faço parte da comissão dentro da escola. Dentro da escola se tem pais de aluno que é convidado para provar o alimento, né? Você vai, almoça, preenche um relatório. Pois bem, eu não gostaria só de ficar na questão de provar o alimento. Eu acho que você tem que fiscalizar armazenamento, qualidade, data de vencimento,
tudo que se compõe ou gere essa questão da alimentação, né? Não desrespeitando e nem querendo imaginar ou colocar coisas em relação a SH, não é esse o caso, mas eu acho que a gente precisava sair da zona de conforto e trabalhar para que a coisa possa melhorar. Se temos condições de agregar valores nutricionais nos nossos cardápios, vamos agregar. Só mais 30 segundinhos que eu resolvo esse ponto. O ano passado, eu fiz severas críticas ao Conselho de Alimentação, presidido pela professora Ludmila, em relação às escolas. O verão todo se ofertava às crianças sopa. Era sopa, 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 sopa. Num verão de quase 40 graus, que criança vai tomar sopa às 2h30 da tarde, 3 horas? E aí você questionava, muitas vezes eu fui na Secretaria de Educação questionar isso, era colocado, não, é o cardápio, é contrato, é cumprimento de contrato. Ora, gente, é o mesmo que colocar atum para a criança comer. Não é toda criança que gosta do cheiro do peixe em si, né? Então, a gente precisava ver essa questão. O cardápio, quem monta são profissionais, perfeito, mas nós temos que adequar a realidade das escolas, das crianças que estão lá e que têm a aptidão, que tem necessidade e carência nutricionais, mas também tem que sentir o paladar dessas crianças. Não adianta eu querer dizer que a minha escola tem isso e aquilo. Carne de soja. Quantas crianças, qual é o percentual estatístico de crianças que comem a carne de soja? Não é pela questão da soja, é pela questão do preparo, a forma de manipular a carne de soja, porque ela é tão saborosa, tão rica e tão gostosa, só que quando não se faz de acordo, fica aquela esponja, aquela coisa horrível. Aí a criança prova pela primeira vez, ela gospe e nunca mais ela vai pôr na boca. Porque aquilo já entrou na cabeça dela, no ímpeto dela, que aquilo não serve para ela. Então a gente precisa também pensar na qualidade quando estamos ofertando o alimento. Ok? Obrigado. Eu que agradeço. Seu Ezio, eu vou deixar para depois fazer as perguntas. Eu vou passar aqui para a Patrícia, mas eu quero dizer para o senhor que eu vou verificar quem são os conselhos, porque, na verdade, o PENAI, e eu quero falar aqui porque eu sou professor, não pode ter ausência, tá? Então, se está tendo ausência, está tendo um problema, até porque esse PENAI ele tem que ser acompanhado diariamente e mensalmente tem que fazer relatórios. Eu não sei como é que está esse relatório da prefeitura. O senhor trouxe uma novidade para mim, que eu vou fazer um requerimento pedindo para a prefeitura. Está aqui a Aline, que é a nossa nutricionista. Eu quero saber, inclusive, quem são os membros do PENAI. Porque dependendo da situação, não é o pedido do senhor, não. É lei. Se não tem um acompanhamento dos conselheiros, tem que te retirar essas pessoas. Porque é incabível, até porque não é só questão alimentar, é uma questão de recurso público. Quanto a gente recebe de recurso público para investir na alimentação das crianças? Então, que fique bem claro essa situação. Mas eu vou passar para a Aline daqui a pouco, vou esperar a senhora Patrícia falar, vou passar para a Aline para fazer esse questionamento. Legislação. Mas é que ele falou muita coisa, eu não vou conseguir responder tudo, eu tinha que responder. Boa noite a todos. Agradeço ao senhor vereador por essa audiência muito pertinente. São assuntos que eu, como mãe, tenho acompanhado. Muito bem-vindos de Jacareí. Achei excelente. E eu venho desde o ano passado solicitando a inclusão do cardápio no site da prefeitura. É um site muito completo, muito bom. Porém, o cardápio, não consigo que insira o cardápio, e vejo que várias regiões do país têm o cardápio já incluso no site, porque muitos pais enviam seus filhos por condição escolar e não conseguem acompanhar, né, a alimentação do filho. Realmente, depois
greve dos caminhoneiros, não havia salsicha antes no cardápio. E agora tem. Frango e salsicha. Meus filhos até já sabem que eu não gosto, então eles não gostam de me contar. Né? Falar, ai, a tia até sabe que você ia ficar brava, porque eu não ofereço em casa e não gosto. Na questão do arroz integral, achei muito bom. Porém, tem que ser conversado com os pais antes, nas reuniões bimestrais, porque eles se assustaram. Nossa, já pensaram logo no custo do arroz integral, no custo financeiro. E o arroz integral é muito bom, os meus filhos gostam. Mas muitos pais disseram, nossa, meu filho não come. Mas tem que conversar com os pais antes. Tem que fazer reuniões, tem que fazer uma mini aula nutricional com os pais dentro da escola. Porque ainda tem uma cultura muito arroz, feijão e carne, né? Então, os pais têm que malear os pais. Isso é aos poucos mesmo, é árduo, mas é aos poucos. Durante o curso de nutrição, se aprende como abordar os pacientes, fazer uma anamnese. Então, é isso que tem que ser feito com os pais, para poder dar certo. Né? Eu me dispus, ofereci ajuda, se quisesse, a diretora da escola, dei a sugestão de fazer aula de nutrição com as crianças, mas é uma aula assim, numa mesa, as crianças sentadas, não ir até a cozinha, mas tocar o alimento, sentir o cheiro, sentadinhos na mesa, todos juntos com uma touquinha. Tem que ser coisas assim, muito de mansinho, né? Os pais receberem um arroz integral foi uma coisa assim assustadora para muitos. Ai, eu nem fiz. Mas os meus filhos gostaram, eles comeram. Então, está sendo trilhado um caminho correto. Tá? E eu não sou contra nenhum conselho, mas o que o Ézio disse é verdade. Eles faltam, ou faltavam as reuniões. Eu já estou sabendo que vai ter uma troca. Eu gostaria de saber como é feita essa escolha e por que ela é feita. Porque eu tive que brigar para expor o cardápio na escola, porque nem sempre ele estava lá. Na última semana estive lá, aí questionei mais uma vez onde é que está o cardápio. Ele não estava fixado. Eu vou falar. E isso, quando meus filhos entraram na escola, o cardápio não ficava exposto. Então era um joga para lá e para cá. E eu tinha sempre, todo mês, que ficar perguntando cadê o cardápio. Então eu sou tida como a chata intrometida. Mas tudo que se relaciona à criança me interessa. Eu me preocupo porque, como eles são o futuro, é melhor a gente começar a trabalhar desde já esse caminho árduo, que não vai ser tão difícil assim, porque o colorido dos alimentos atrai as crianças. Então, tem que ser muito bem trabalhado, tem como fazer. Taubaté está de parabéns, o prefeito Ortiz deu uma excelente renovação em tudo. Então, não tem por que certos locais a gente ir questionar alguma coisa simples e ficar sendo barrado, né? Às vezes eu sinto assim, estou sozinha no meio da multidão, mas eu faço parte da multidão. Então eu vou continuar perguntando, vou continuar procurando saber, acompanho as publicações. Todos os dias foi me dito pela Secretaria de Educação que estava em planejamento da inserção do cardápio no site. O ano passado eu pedi, não foi inserido. Esse ano eu pedi e até o dia de hoje ele não foi inserido no site. E isso para mim é muito importante. Eu agradeço, a audiência está sendo muito boa, né? Somos pessoas aqui muito conscientes e está de parabéns, vereador. Obrigada. Eu que agradeço, Patrícia. E olha, quero dizer que você não está se intrometendo, não. A gente é dinheiro público, nós necessitamos fiscalizar, são os nossos filhos que estão na escola e realmente essa ideia de colocar o cardápio no site oficial da prefeitura, contem com o meu apoio. Vou falar na primeira sessão de Câmara quando voltar. E que fique registrado, porque é uma forma da família acompanhar e é uma forma da população fiscalizar. Por exemplo, fazem 20 dias, 25 dias mais ou menos que eu não vou nas escolas para comer, até porque a agenda nossa é muito pesada.
E eu não encontrei salsicha, porque se eu tivesse encontrado salsicha oferecendo para a criança, eu seria o primeiro a falar aqui nessa tribuna. Porque eu tenho uma crítica muito grande com essa questão desse tipo de alimento para a criança. Isso sobrecarrega o rim. Você tem crianças, inclusive, que têm alguns problemas, e você oferecer, e infelizmente, quando se oferece um tipo de alimento desse na escola, por mais que você não queira controlar a criança, algumas crianças que têm problemas renais, ela fica de olho nisso e quer comer e tudo mais, porque é um alimento fácil e é gostoso, né? E aí, a criança, como é que você faz esse controle? Estou muito triste em saber que, inclusive, a empresa SHA está oferecendo esse tipo de alimento para as nossas crianças. Pode falar. Olha, quanto à salsicha, eu vou passar daqui a pouco para a Aline, ela vai responder, tá? Agora, é importante, mãe, eu agradeço realmente em nome da secretaria, e eu acho que todos esses momentos, eles são momentos de reflexão mesmo, né? E assim, não se sinta como intrometida, não, isso é importante estar participando. Só que assim, nós sabemos que isso é um trabalho árduo e um trabalho de formiguinha mesmo. Haja visto que nós estamos aqui, eu tive o trabalho de contar quantas cadeiras nós temos no plenário. 140 cadeiras. Quantas pessoas nós temos aqui? E isso, mãe, é uma coisa que nós estamos trabalhando arduamente nas nossas escolas. Nós temos quase 43 mil alunos. Nós agora, esse ano, entramos com o conselho participativo, onde os pais participam do conselho de classe e ano, né, que antigamente era série. E são poucos os pais participantes. Então, assim, ainda é cultural na nossa cidade a não participação, né? Então, é importante, sim, é importante essa reflexão e é um trabalho que nós estamos fazendo, só que é um trabalho de formiguinha. Quanto ao cardápio, eu vou passar para a Aline, tá bom? Foram levantados, né, diversos assuntos. O primeiro, né, a questão da comissão. Então, existe, sim, uma comissão constituída em cada unidade de ensino de Taubaté. Isso começou a partir de 2013 e 2014, né? Ela é constituída por, no mínimo, 2 pais de alunos e de professores e o diretor da unidade de ensino, né? Então, o seu S falou essa questão de fiscalizar a validade. Isso, a comissão que a gente chama de profissionais, dos profissionais da educação fazem isso, né? Então, eles não têm só a obrigatoriedade de provar o alimento para ver se ele tem um bom gosto. Então, eles fiscalizam tudo, desde o horário da refeição, se ele está sendo seguido, se não está havendo atraso nessa refeição, da forma como as merendeiras tratam o aluno na hora de servir, se a temperatura do alimento está ideal, se elas estão recebendo o alimento da forma corretamente. Então, tudo isso é função do gestor da unidade e dos professores que ali estão fiscalizar, né? Todo mês, a direção da unidade envia para a Secretaria de Educação, para o setor de alimentação escolar, tanto o relatório feito pelos pais, quanto o relatório feito por eles. Eu, pessoalmente, leio todos e pauto para a empresa tudo o que precisa e vou, em loco, fiscalizar o que está sendo seguido ali, né? Isso é uma comissão que só existe aqui em Taubaté. Até recentemente nós recebemos o Secane da Unifesp. Eles gostaram muito desse tipo de comissão que nós instituímos, e também é uma forma de ajudar muito o trabalho do nutricionista, porque é muito bom a gente conseguir ver com os olhos dos pais, com os olhos dos professores, aquilo que às vezes a gente só vê com o olhar técnico nosso, que nós já estamos acostumados, né? Em questão da salsicha, eu posso te dizer com toda a propriedade que não é servido no cardápio da educação infantil, não possui na creche, tá? Na EMF, nós colocamos uma vez ao mês, quando tem 5 semanas no mês, tá? Então, não tem. Nós trabalhamos com frango, nós trabalhamos com carne em cubos, carne moída, atum, peixe e a proteína texturizada de soja, tá? Com relação ao cardápio semanal e não mensal, nós não temos o hábito e nós não vamos adotar esse hábito do cardápio semanal, tá? Nós tivemos uma necessidade em junho de que esse cardápio fosse feito semanal,
porque, como todos já sabem, houve a paralisação dos caminhoneiros, e os caminhoneiros é que transportam todos os alimentos do Brasil, né? Se estendeu por mais tempo, por quê? Porque nós temos 42 mil alunos, então não é 1 quilo de tomate que vai resolver o nosso problema, né? Então, nós tivemos problemas com fornecedores, com fabricantes, e isso demandou com que, para que a gente desse a realidade mais próxima da verdadeira possível, a verdadeira possível para os pais e para os alunos, nós optamos em fazer o cardápio semanal. Porque se nós publicássemos o cardápio mensal, correríamos o risco de não estar conseguindo atender aquilo que foi escrito. Mas a partir de julho, o cardápio volta a ser semanal, mensal, como sempre foi, tá? Em relação ao cardápio no site, já vai ser colocado, a partir de agosto, vai ter no site, tá? O cardápio. Por isso que nós já havíamos respondido para a senhora, porque já é um planejamento que nós estamos fazendo, e a data certa para que ele entre no site é o cardápio do mês de agosto, tá? Quanto... eu não sei. Eu acho que era mais isso. Só que ainda eu fico insatisfeito porque ainda está oferecendo a salsicha, né, gente? Eu acho que se tem 5 semanas, dá para oferecer outra coisa. Então, em vez da salsicha, vamos oferecer a carne de soja, por exemplo, né? Que eu acho que é muito mais saudável do que a salsicha. Eu falei para o prefeito Ortiz Júnior e é um cara que tem feito revoluções nessa cidade toda. Eu acho que a gente abre brecha para uma coisa que não precisava nem estar falando aqui. Então, acho que nós estamos falando de uma salsicha que nós brigamos muito lá atrás, e eu acho que não tem necessidade. Eu acho que a gente tem que mostrar. Por isso que a gente está debatendo essa questão da alimentação mais saudável. E quando a gente fala mais saudável, está mais do que provado que salsicha não é saudável, né? A gente tem que... E isso é dinheiro público, dá para comprar outra coisa assim, porque nós temos um orçamento de mais de R$1 bilhão. Então a gente pode pensar num cardápio melhor, sim. A quinta semana tem que ser uma outra, e aí Aline, eu quero combinar com você, a gente combinar com a empresa, que eu respeito muito a empresa, a SHA, mas acho que a empresa está recebendo uma ordem da secretaria para colocar isso, porque a empresa não faria uma coisa sem o aval da prefeitura. Então, alguém da prefeitura autorizou colocar essa salsicha no cardápio, e eu quero saber quem que autorizou. Inclusive, não quero nem saber se foi o prefeito, que eu vou até atrás de quem autorizou isso, porque a gente tem condições de fazer um quinto, quando tem 5 semanas no mês, colocar uma outra mistura que não uma salsicha. Eu acho que outra coisa que não seja salsicha, né? Eu acho que essa desculpa que a gente tem 5 semanas e na quinta a gente tem que oferecer a salsicha... Eu não disse que tem que oferecer, eu disse que eventualmente é ofertada. E então, não mas necessariamente nem eventualmente, uma vez por Aline, mês. nem eventualmente, porque nós estamos falando aqui de alimentação saudável. Salsicha não é saudável. Criança adora, mas não é saudável. Eu acho que a gente tem que trabalhar com outra possibilidade. A gente está falando aqui, ouvindo de várias outras possibilidades. E eu acho, na minha opinião... Eu nem tenho um filho na rede, mas eu sou vereador e vou fiscalizar isso. Se lá no passado nós tivemos problemas com esse tipo de alimento, a gente não tem que mais discutir esse tipo de alimento na rede escolar. Nós sabemos, está provado cientificamente, vários artigos científicos, não é eu que falo, são pesquisadores que falam, que salsicha não faz bem para ninguém, não para criança, não faz bem para ninguém. Então, acho que a gente tem condições, com dinheiro público, comprar uma coisa melhor do que uma salsicha. Você está falando que está oferecendo outras coisas? Maravilha, eu acho perfeito. Eu estou elogiando desde o começo aqui a merenda do município. Por que essa audiência a gente está fazendo? Porque a gente tem condições de melhorar. Vou usar a frase aqui do nosso pai de aluno, que o seu Ezio falou. Nós estamos aqui para abrir possibilidades. Essa é a nova possibilidade, né? É uma sugestão. Então, a sugestão que a gente faz é que a gente realmente um dia olhe para e tão breve, para nosso cardápio e fale, olha, foi banido, por exemplo, salsicha de vez do cardápio. Nós temos, eu não sabia, porque eu não comi em nenhum momento o inhame, né? Não sabia que oferecia. Todas as vezes que eu fui, não encontrei inhame.
mas que a gente possa oferecer mais alimentos para as nossas crianças ainda mais saudável. Se a gente, não é pessoal isso, gente. Nós estamos falando uma coisa de alimentação mais saudável. Se a gente se mantiver com um tipo de cardápio que ainda tolera na quinta semana, algumas vezes, salsicha, não tem nem por que a gente está debatendo alimentação mais saudável aqui. Eu acho que a gente tem que caminhar para um outro momento, que é oferecer mais legumes, mais verduras, mais frutas e outras coisas. Eu tenho certeza que o prefeito Ortiz Júnior comunga da mesma ideia que eu. E melhorar também esse cardápio pela manhã do desjejum, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Aline? O cardápio do desjejum, aliás, o nosso desjejum é a alimentação que nós ofertamos que tem a menor adesão em toda a rede municipal, tá? A grande maioria das crianças, né, claro que não todas, elas já vão para a escola com o café da manhã tomado em casa, tá? Nós fazemos o cardápio balanceado e que garante a quantidade. Quando a gente sabe, né, que talvez não seja o ideal, mas a gente também precisa trabalhar em cima daquilo que a criança aceita, que a criança quer comer, né? Então, quando ela chega na unidade, a maioria delas já tomou o café da manhã, elas já vão até para a salinha delas, elas não passam no refeitório para fazer esse desjejum, né? Nós temos bastante dificuldade em fazer a criança aceitar o novo, né? Recentemente, nós incluímos no desjejum das nossas escolas o queijo Minas frescal, né? Então, as crianças já estão consumindo no desjejum. É um trabalho que a gente faz aos poucos. Por exemplo, quando nós ofertamos leite com fruta no desjejum ou no lanche da tarde, é o nosso maior índice de rejeição, né? Então, as crianças não aceitam isso, mas nós trabalhamos isso dentro da alimentação. E nós temos essa necessidade de estar acrescentando o alimento também vindo do desjejum, né? Por isso, agora, a gente começou a ofertar o queijo Minas para eles. Mais alguém quer falar aqui da mesa? Não? Queria agradecer a todos que compuseram a mesa dos trabalhos e dizer que, Douglas, acho que para finalizar, fazer um documento público e marcar uma audiência com o senhor prefeito para que a gente possa abrir as nossas possibilidades. Quero aqui parabenizar a secretaria, sempre tem aí um enfrentamento, acho que é importante. Eu acho que é importante, acho que a gente tem que fazer, esse é o papel realmente do legislativo, né? Uma reflexão para poder a gente melhorar ainda mais, até porque nós estamos falando de recurso público, de criança, de futuro, e elas precisam ser amparadas por nós, né? Então, acho que quero agradecer a todos que compuseram a mesa e dizer que nós precisamos, prefeito, nessa audiência pública, fazer um documento e entregar na sua mão, através dos pais, das pessoas, dos ativistas, para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso cardápio, para atender as nossas crianças. Já se avançou muito, muito mesmo, mas ainda pode avançar mais. Quero agradecer os colegas que vieram de outra cidade, o Will, que é um parceiro nosso, a doutora Emília Mota, nutricionista. Doutora, muito obrigado, deve ter um desafio imenso lá, né? Com certeza. E a todas as pessoas que compuseram a nossa mesa aqui, a professora Rose Prado, a senhora Lídia aqui representando a empresa SHA, a Aline Alves, a senhora Larissa, que aqui representa a Secretaria de Saúde, tão importante, porque se não se alimentar bem, vai parar lá na saúde, vai ter problema, né? E a gente está vendo isso. E quando está lá com os seus 70, seus 50 anos, comer direito depois nesse período é difícil, né? Então, que bom que a gente possa fazer isso agora, para ensinar nossas crianças agora, porque depois que tiver 30, 40 anos, não tem mais, né? Não tem volta, já comeu tudo errado. Então, se a gente pode hoje melhorar a vida das nossas crianças, quero parabenizar os pais que estiveram aqui, o seu Ézio e a Patrícia, porque é pensar no futuro daquela criança, né? Hoje, se a gente tem um problema de saúde, é porque lá atrás também a gente vacalhou um pouco nessa saúde, né?
principalmente na alimentação, porque a gente é o que come. E por isso que a gente trabalha esse tema, né? Para dar possibilidades, principalmente para as nossas crianças. Então, agradeço você que nos acompanhou pela TV Câmara e vai nos acompanhar, porque é reprisada essa audiência pública. Meu boa noite a todos, meu muito obrigado.